Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e nesse curso vamos aprender um pouquinho sobre meditação. A meditação, ela é importante para você porque você precisa se conhecer, você precisa se entender para tomar decisões melhores, para não reagir, para agir ao invés de reagir. Vamos começar falando por que meditar é importante, por que a gente vai falar de meditação. Quem costuma passear em livrarias deve ter percebido que hoje existem diversos livros que falam sobre meditação, sobre mindfulness, que é o nome científico da meditação, antes é um nome recente, eu já vou contar a história desse nome, tá? E vocês devem ter percebido que meditação meio que virou uma moda, né? Mas essa é uma moda diferente. Esta é uma moda que não vai sair de moda, tá? Nós estamos no início de um processo em que as pessoas vão começar a prestar mais atenção em si mesmas, tá? Então isso não é uma moda, isso é uma coisa que veio para ficar. A tendência dessa situação é só se ampliar, ok? Então, nos últimos anos, a meditação se popularizou no Ocidente, vem sendo adotada por altos executivos, médicos, atletas, toda e qualquer pessoa interessada em aumentar a sua performance profissional. Tal popularização se deve à descoberta científica de que a prática da meditação não traz apenas benefícios espirituais, mas também físicos. Na verdade, é uma coisa meio óbvia, né? Porque se faz bem para o espírito, faz bem para o corpo, ok? Aí quais são os benefícios da meditação? Richard Davidson, que é neurocientista, PhD em psicologia, psicopatologia, psicofisiologia por Harvard, revelou em suas pesquisas que a meditação leva à ativação do córtex pré-frontal, calma que eu já vou traduzir isso, o que, por consequência, leva ao fortalecimento de todos os outros sistemas do corpo, ok? Então é assim, nós temos basicamente, tá? De forma bastante grosseira, eu diria, nós temos dois sistemas. Nós temos um tal de neocórtex e nós temos um tal de arqueocórtex. O que é o neocórtex? Neo significa novo, novo córtex, novo cérebro, ok? E arqueocórtex, o que é arqueocórtex? Arqueo vem de velho. Por exemplo, você usa essa palavra, esse sufixo, esse prefixo, na palavra arqueologia. Arqueologia faz o quê? Estuda coisas velhas, né? Então, ou arquétipo, você tem também arquétipo. Arquétipo, o arque de arquétipo é o mesmo de arqueologia, é o mesmo de arqueocórtex. Arqueocórtex, então, é cérebro velho. Por que cérebro velho? Nós, seres humanos, nós temos dois tipos de cérebros. Nós temos o neocórtex, o novo cérebro, e o arqueocórtex, que é o cérebro velho. O que é esse cérebro velho? É o mesmo cérebro que os animais têm. Os animais também têm o arqueocórtex, só que eles não têm o neocórtex. Somente os humanos, somente nós, seres humanos, somos dotados de neocórtex, ok? Legal, deu para entender, facinho, né? Aí assim, o que acontece? Quando você tem reações que os animais têm, por exemplo, quando você sente medo. Quando você sente medo, você está utilizando o seu arqueocórtex. Porque os animais sentem medo também, não sentem? Se os animais sentem medo, a reação que eles têm é originada pelo arqueocórtex. Se os animais têm isso, então nós, quando sentimos medo, ativamos a mesma área do cérebro que eles ativam. Então, se eles ativam o arqueocórtex deles, nós também ativamos o nosso arqueocórtex. Quando a gente sente medo, quando a gente sente raiva, quando a gente sente as emoções mais básicas,
quando a gente sente frio. Então, todas as funções, todas as coisas que os animais são capazes de fazer e sentir e que ativam o arqueocórtex deles, também ativam o nosso arqueocórtex, certo? E o neocórtex? Quando que é ativado o nosso neocórtex? O nosso neocórtex, ele é ativado quando, por exemplo, a gente medita. Porque você já viu algum cachorro meditando? O cachorro não consegue meditar, né? Ou quando nós praticamos caridade, calma que a gente vai se aprofundar tanto na meditação quanto na caridade, tá? Na questão da caridade. Então, quando você faz caridade, você também ativa o seu neocórtex, porque você nunca viu um cachorro ajudando o próximo dele, né? Bom, às vezes até tem, né? São os cachorros mais evoluídos. Mas geralmente os cachorros não se ajudam uns aos outros, certo? Ok. Então, nós temos basicamente esses dois cérebros, ok? E como nós temos esses dois cérebros, quando a gente reage, a gente está usando o arqueocórtex. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente age, a gente está usando o nosso neocórtex. O agir aqui eu estou colocando como contrário do reagir, tá? Reagir é assim, você recebeu um chute na canela. Aí a sua reação do arqueocórtex é você devolver o chute, né? Só que se você para pensar, se você usa o seu neocórtex, você não reage, você não devolve o chute, tá? Por quê? Você raciocinar, de repente ele fez sem querer, não foi por querer, né? Aconteceu, tal. E você não reage, você age, ou seja, você não devolve o chute, você não reage, ok? É nesse sentido que eu estou falando de agir e reagir, tá bom? E eu vou usar esses sentidos até o final do vídeo, ok? Então, o que aconteceu? Olha só, então Richard Davidson descobriu que a meditação leva a fortalecimentos de todos os nossos sistemas, né? Por quê? Porque ativa o nosso neocórtex. Então, toda vez que nós ativamos o nosso neocórtex, nós também fortalecemos todos os nossos sistemas. Quando eu falo todos os nossos sistemas, significa sistema imunológico, sistema cardíaco, sistema muscular, sistema ósseo, todos os sistemas do seu corpo são melhorados, são como que aperfeiçoados. As nossas células se reorganizam e começam a trabalhar de forma mais harmônica, tá? Isso foi provado cientificamente. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês, tá? É para que vocês percebam os benefícios disso e comecem a praticar. A gente vai lá no finalzinho falar como que se pratica a meditação. É bem tranquilo, é bem fácil, porque a gente pensa que é uma coisa super difícil. Não, é bem fácil, tá bom? Aí o que aconteceu? Eles pegaram alguns monges budistas que já meditavam há muito tempo e começaram a mapear, colocaram aqueles eletrodos na cabeça dos monges budistas, né? E aí pediam para eles meditarem. E quando eles meditavam, o que acontecia? O córtex, o neocórtex deles, o pré-frontal deles se ativava. Olha só, para você ter uma noção de como a ativação do neocórtex é importante para nós. Olha só, tem uma pesquisa nos Estados Unidos, eu não sei como eles fizeram essa pesquisa, tá? Não sei, eu não conheço os detalhes dessa pesquisa, mas assim, eles fizeram uma pesquisa no mundo todo, tá? E aí, a conclusão dessa pesquisa é que 10% da população mundial está no que eles chamam de consciência de sono, de consciência desperta, tá? Consciência desperta. A pessoa está atenta, ela está presente no presente. Ela está no aqui e agora, ok? Isso é 10% da população mundial. Significa dizer o seguinte, que numa sala, se tiver 10 pessoas aqui aleatoriamente nessa sala de aula, somente uma, por estatística, somente uma está em consciência desperta,
ok? E 90% da população, ou seja, 9 pessoas dessa sala, por exemplo, 90% da população mundial está no que os psicólogos chamam de consciência de sono. Ou seja, eles só estão reagindo às situações. Só reagindo às situações. E aí, o que significa fazer parte desses 10% que estão em consciência desperta? Significa dizer que você está presente. Você está no aqui e agora. Você não está pensando nem no futuro, você não está pensando nem no passado. Você não está com ansiedade porque está pensando no que vai acontecer no futuro. E você também não está depressivo porque você não está triste com as coisas que aconteceram no passado. Então a gente precisa aprender a viver no presente, certo? Pela essa minha fala aqui agora, você percebeu que a gente precisa estar no aqui e agora. A nossa mente, ela não pode estar no futuro, ela não pode estar no passado, ela tem que estar aqui, no presente. Então a gente chama isso de estar presente. Somente 10% da população está presente. Somente 10% da população está vivendo o aqui e agora. A maior parte da população mundial está preocupada com problemas futuros que não aconteceram, ou está pensando num passado glorioso que ela teve, ou num passado triste que ela teve. Ela não está presente, ela está o tempo todo num momento diferente do aqui e agora, ok? E a meditação leva, o exercício da meditação leva a pessoa a aprender a ficar presente no aqui e agora, tá? E toda vez que você faz isso, quando você está no presente, está no aqui e agora, você entra no que a gente chama de estado meditativo. Então, o estado meditativo, ele pode ser atingido tanto quando você está meditando, como quando você está lavando louça. Mas lavando louça da seguinte forma: prestando atenção na bucha, no sabão, no prato que você vai lavar, na torneira, na água que está descendo, na sensação que a água deixa na sua mão. Você tem que estar presente. Não adianta você estar lavando a louça, mas estar pensando em alguma coisa diferente daquilo que você está fazendo, tá bom? Aí você está num estado meditativo. O estado meditativo, ele tem 3 pontos. Quando você consegue esses 3 pontos, significa que você atingiu um estado meditativo. Primeira coisa, atenção. Atenção no que você está fazendo. Atenção no presente. Atenção no aqui e agora. Primeiro ponto. Na verdade, a meditação, basicamente, ele é um exercício de atenção. Você aprende a focar a sua atenção em um ponto específico e focar a sua atenção nisso, tá? Porque hoje em dia, a nossa atenção, ela é fragmentada. Como assim fragmentada, né? Você quer tentar fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Na verdade, a mídia fala até umas bobagens, né? Umas terríveis bobagens que eu fico besta. Bobagens do seguinte tipo. Por exemplo, eles pegam e falam assim: a mulher, ela é capaz de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Essa ainda não é a bobagem, tá? A bobagem é assim. A bobagem é como ela fala isso. Ela fala isso, a mídia fala isso, como se isso fosse uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. A gente entende que as mulheres precisam fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Por causa da dupla jornada que elas têm que cuidar de casa, têm que cuidar do trabalho, né? Muitas vezes o marido não ajuda, tal. Então elas acabam ficando sobrecarregadas e aí elas têm que tentar fazer 2 coisas. Isso não é o ideal, tá? Eu não tô falando para fazer isso. Na verdade, na medida do possível, sempre fazer uma coisa de cada vez com foco naquilo que você está fazendo. Tudo bem? Mas aí, a mulher, realmente,
ela fica sobrecarregada e aí ela tenta fazer 10, 20 coisas ao mesmo tempo, né? E aí a mídia coloca isso como se isso fosse uma coisa ótima, uma coisa muito boa, né? E os homens, muitos homens, eu já vi muitos homens fazerem isso. Alguns homens, eles percebem essa linguagem da mídia, né? Entendem isso. E aí eles querem tentar também, para disputar com a mulher, né? Querem tentar fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Como pensando que aquilo é bom, e não é. Nem para a mulher, nem para o homem, tá? Isso não é bom para nenhum dos sexos, ok? Nenhum dos gêneros, tudo bem? O ideal é que a gente foque a nossa atenção no que nós estamos fazendo sempre, tá bom? E aí, é isso que essa pesquisa americana está dizendo para nós. 10%, somente 10% da população sabe focar a sua atenção no que é para focar. Todo o restante da população, os 90% da população mundial, mundial, 90% da população mundial está com a sua atenção fragmentada, ou seja, está em consciência de sono. Às vezes acontece alguma coisa bem na frente dela e ela não percebe. Por quê? Porque ela não está prestando atenção no presente, ela está pensando em outras coisas, do passado ou do futuro. E quando você adquirir essa habilidade através da meditação, o que vai acontecer com você? Na verdade, na primeira meditação você já vai começar a sentir isso. Primeiro, você vai se acalmar. Você vai começar a sentir uma calma que você não sentia antes de meditar, de fazer a meditação, de praticar a meditação. Esses resultados vão variar de pessoa para pessoa, tá? Eu, por exemplo, já na primeira meditação já me acalmei. Por quê? Porque na meditação a gente também faz exercícios de respiração. E respirar, só esse ato de respirar, e aí eu vou falar depois um pouco mais sobre isso para vocês, só esse ato de respirar corretamente já é uma terapia, já cura você de um monte de coisas que você tem e às vezes você nem sabe que tem, tá bom? Então, já na primeira meditação você já vai começar a sentir os efeitos. E assim, são inumeráveis os efeitos positivos e benéficos da meditação. Inumeráveis, tá? Eu só estou falando de alguns pontuais que são os principais. Mas se for fazer uma lista, a gente vai ficar o ano todo falando sobre isso. E não vamos esgotar o assunto, tá bom? Então, pessoal, esse vídeo vai ficar por aqui, tá? Para ele não ficar muito longo. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a esse nosso curso. Até daqui a pouco.